Boa tarde, pessoal. Romão, boa tarde, pessoal. Eu e a turminha estamos de volta para aprender mais uma vez, né? Sobre o Criador. Mamãe vai contar outra historinha e mostrar o poder de Deus. Vamos lá? É isso aí, pessoal. Nós paramos aqui, né, no povo o povo hebreu, né? Que eu falo assim, o povo de Israel, o povo hebreu. Eles conseguiram atravessar o mar e todo lado de lá cantaram o hino da vitória, agradecendo a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo, porque são três em um, trino Deus, agradecendo a tudo pela chance e pela oportunidade que Deus deu para eles ficar livre e viver a vida deles em liberdade, né? Muito importante isso, né, criança? Vamos lá? No deserto. Êxodo 16, 17. Eles saíram, né, pro outro lado de lá, mas muitas coisas aconteceram depois que eles atravessaram o mar. Vamos lá? Sim, mamãe. Deus moveu sua coluna de nuvem em fogo e os hebreus a seguiram em direção ao deserto. Mas o povo reclamou. A segunda reclamação do povo. Não há comida aqui, nós vamos morrer. Olha, Deus caminhando o povo, estando com ele, Deus não deixou eles morrer na mão dos egípcios, de Faraó. Então, acho que Deus ia deixar ele morrer no deserto? Não, mamãe. Então, criança. Mas o povo era muito rebelde. O povo estava com o coração voltado para as coisas da terra, né? Ele não estava com o coração voltado para Deus. Porque se tivesse com o coração voltado para Deus, eles iam confiar e descansar no Senhor. Naquela mesma noite, Deus enviou para eles uma grande quantidade de codornizes para que as cozinhasse e a comesse. O que é isso, mãe? É ave, filha. Carne. Eita, mamãe, Deus é bom, né? Mesmo ele reclamando, Deus abençoa ele. É, filha. Mas também, vamos lá. Coração de mãe, coração de pai é um coração especial. Os filhos aprontam, ele perdoa, ele cuida. Mãe nenhuma, pai nenhum quer ver os filhos passar fome. O pai e a mãe de verdade não querem que os filhos passem fome, né? E Deus não queria que eles passassem fome, por mais que ele reclamou. Aí fala assim, ó. Havia comida abundante para todos. E o Senhor disse, não se esqueça, eu sou Deus e o salvei do Egito. Então ele deu a comida, mas falou para o povo, não se esqueça, eu sou Deus. E eu que salvei vocês do Egito. Para quê? Para eles não quererem se engrandecer. Achar que ele saiu porque eles quis. Não, Deus que tirou. Deus. É Deus que fez o milagre. Porque para mim foi um grande milagre. Deus abriu o mar para aquele povo passar e fechar o mar para destruir todos os inimigos. É um milagre sobrenatural. Não é, criança? Sim, mamãe. Aí aqui fala assim, ó. Na manhã seguinte, presta atenção. Eles viram que todo o chão estava coberto com algo que se parecia com orvalho ou gelo. Mas aquilo era pão que cairá do céu. Olha, Deus mandou pão do céu, criança. Olha aqui, nós no dia de hoje, nós cristãos, né, que somos filhos e filhas do Senhor, nós não temos, né, essa oportunidade, essa legalia de comer o pão vindo do céu. Ele caiu do céu mesmo, criança. Sério, mamãe? Uhum. Hoje, para a gente se alimentar, a gente tem que trabalhar, né, e comer. Mas esse povo aqui, ele não estava trabalhando. Pelo contrário, estava murmurando, preocupado com isso e com aquilo. E Deus foi e mandou pão do céu, pão do céu. E esse pão do céu, hoje, no meu pensar, simboliza o corpo de Cristo. Sério, mamãe? Sim. Aí fala aqui, ó. Deus enviou pão para seu povo comer. E eles chamaram isso de maná. Mas por que maná, mamãe? Porque era branquinho, né?
Ó, toda manhã, durante o tempo que passaram no deserto, Deus lhe provia com mais maná do céu. Então, toda manhã Deus mandava pão novo. Posso falar assim, pão quentinho na hora. Quando a gente levanta, a gente não vai comprar pão, traz um pão gostoso, porque a maioria não quer comer o pão dormido, né? O pão dormido, aqui em casa eu faço ou torrado ou eu faço pudim. Porque a maioria não quer comer pão dormido. E eu gosto de comer com sopa. Mas a maioria não gosta. Então Deus, conhecendo o coração do povo, Deus queria presentear ele para eles poderem honrar o Senhor. Saber que Deus amava ele. Então todo dia Deus mandava pão quentinho do céu para o povo. O povo seguiu a coluna de nuvem de fogo e cada vez mais penetrava no deserto. E mamãe, no deserto eles passam fome, não, filha. No deserto Deus põe a mesa. No deserto é Deus que nos serve. O deserto significa lição de vida. A gente saber que a gente depende do Criador. No deserto Deus tira o orgulho. No deserto Deus tira a vaidade. No deserto Deus tira aquele que quer ser o que não é. O crescer do homem, a vaidade. O deserto é o lugar de aprender. Aprender a depender do Criador. Eita, mamãe, isso é forte. Filha. Vamos lá. Ameixa, Amaurinha, Leia, Bananinha, Ruth. Meninos, vocês conseguem trabalhar para se sustentar? Não, mamãe, nós somos criança. Então, Deus via aquele povo como criança. No deserto ele não podia plantar nada que não nasce nada. No deserto não tinha nada, você fala deserto. Então quem dava tudo para eles? Deus, mamãe. Então, e quem dá tudo para vocês? A senhora, mamãe. Então pronto. Então a gente tem que saber que a gente depende de Deus, como se fosse uma criança. E Deus estava mostrando para o povo que ele dependia do Senhor. Aí estava aqui, ó. Depois eles reclamaram de novo. E a terceira reclamação. Não há água aqui. Porque no deserto não tem água mesmo. Não tem, criança. Por que saímos do Egito? Olha eles reclamando. Por que nós saímos de lá? Estamos com tanta sede que fomos morrer. Moisés mais uma vez orou a Deus e Deus lhe disse o que fazer. Moisés era intercessor do povo. O que é isso, mamãe? É interceder, filha. Vamos lá. O Jatobá, ele está doente, né? Ele está doente. Eu corro para o médico para pedir ajuda do médico para curar o Jatobá. Então eu sou a intercessora. Entendeu? Clamei o médico e o médico curou Jatobá. Assim era Moisés com Deus. Entendeu, criança? Fica mais fácil para entender assim, né? Sim, mamãe. Quando Moisés padeu em uma rocha com a vara, a água jorrou para que todos bebessem. Ninguém mais tinha sede nem fome, porque Deus saciava a fome do povo e a sede também. Por mais que o povo reclamava, Deus tinha carinho, tinha amor pelo povo. E Deus, gostava tanto de Moisés. Moisés era amigo de Deus. Que Moisés clamava, Deus ali fazia o que Moisés queria. Deus agradava a Moisés. Deus não estava fazendo aquilo não é para agradar o povo, não. Era mais para agradar Moisés, porque o povo estava rebelde. E lá na frente vocês vão entender o que mamãe está falando, tá bom? Aqui fala, meu louvor a Deus. Eu louvo o Senhor por ter dado pão e alimento para seu povo comer e água para eles beber, apesar de eles ter murmurado e reclamado contra o Senhor. Mas se Deus não tivesse dado pão, alimento para eles, carne e água, hoje a gente não estava aqui. Não existia ninguém na terra. Né? Porque foi esse povo que Deus tirou do Egito, né? Que veio das 10 tribos. Né? 10 não, são 12 tribos.
Essas tribos aí, né, foi esse povo que ficou lá no Egito, né, pela ajuda de José. Então o povo cresceu. Deus não ia deixar o povo se destruir. Que através desse povo que hoje nós estamos aqui. Vocês estão seguindo direitinho que a mamãe está lendo parte por parte da Bíblia? Estamos, mamãe. Então vocês sabem que esse povo aqui, hebreu, é o povo de Israel que Deus prometeu a Abraão, que seria a geração dele com as estrelas do céu. É, mamãe, e a areia do mar. Sim, ameixa. Então esse povo é a continuação daquele povo, a geração. Vocês estão entendendo? Sim, mamãe. Tá. Aí fala aqui também. Obrigado, querido Deus, pois o Senhor também me dá coisas boas para comer e beber. E aí, crianças, vocês comem coisas boas? Bebe coisas boas? Sim, mamãe. Principalmente café, quando você faz aquele café gostoso com fruta, com danone, com suco, com chocolate quentinho. Tá vendo? Assim também é Deus cuidando da gente, criança. Nós temos que agradecer a Deus por tudo. Coisas boas, Deus dá para o povo de Israel comer. Deus não dá coisa ruim, não. Se as pessoas estão passando por processo ruim, foi o que eles plantou, porque o que a gente planta, a gente colhe. E tem muitas pessoas que passam pelo processo porque faz parte da cruz deles, criança. Você entendeu? Mamãe, a cruz que a senhora fala é o destino, né? É. Tem gente que nasceu para ser pobre, outros nasceu para ser rico, outros para mendigo, andarilho, outros mais ou menos, né? Muitos têm faculdade, outros não têm nada. Tem pessoa que não sabe nem ler. Eita, mãe, sério? Uhum. Tem pessoa que não sabe nem ler, tem pessoa que não escreve nem seu nome. Então, cada um é cada um, mas para Deus são todos igual. Não importa o grau de estudo que vocês têm, não importa se vocês são ricos ou pobres, para Deus todos nós somos iguais. E aqui fala, assim eu posso ficar saudável e forte todos os dias, para amar e obedecer ao Senhor. Então o Senhor estava alimentando aquele povo, por quê? Porque a caminhada no deserto dele ia custar, estava no deserto. Eles precisavam se alimentar para ficar firme, para ficar de pé, para continuar caminhando. E hoje o alimento nosso, para a gente caminhar, para chegar no céu, é a Bíblia. Esse aqui é o alimento, é o principal, é a primícia do nosso alimento, é a Bíblia, para a gente chegar no céu. Por quê? Porque aqui é o mapa. Aqui é o mapa. Para a gente poder não errar o caminho. Entendeu, criança? Sim, mamãe, que nem um tesouro escondido? É mais ou menos isso, Ameixa. O céu é um tesouro que está escondido. E para a gente achar esse tesouro, a gente tem que seguir a Bíblia. Se a gente seguir a Bíblia, a palavra de Deus, não só a gente fica alimentado, fortalecido, mas a gente fica de pé para caminhar. Deus mandou a coluna de fogo e a nuvem de dia para guiar o povo. E Deus hoje, para nos guiar, Ele trouxe a palavra e o Espírito Santo de Deus. Então a palavra é um mapa. E quem nos guia é o Espírito Santo. Eita, mamãe, é difícil. É, filha. É difícil para andar ou para entender? Para entender, mamãe. Eita, Meixa, você está fazendo muita pergunta. É, filha, é difícil. Mas não é impossível. Muitas pessoas põem um carro na frente, põem família, põem trabalho, põem curtição e esquece de Deus. O coração de Deus fica triste. A mamãe ia ficar triste se vocês não quisessem ficar com a mamãe, quisessem ficar com outra pessoa. Não, mas a gente não vai fazer isso não, eu sei, filho. Mas eu estou te explicando. Deus fica triste quando a gente não quer ficar com ele, quer ficar com outros. Ah, sim, mamãe, entendi. Vocês entenderam? Vamos lá? Agora, deixa eu ver. Amora. Tchau, pessoal. Mais uma aulinha bíblica acabou. E eu estou feliz. Nós vamos para a terceira aulinha.
Vamos ficar junto? Vamos ficar junto nessa? Beijinho no coração. De toda a turminha. Tchau. Tchau, pessoal. Vamos para a terceira aulinha, né?